Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para tratar de direito extrajudicial na prática, direto para aquilo que importa, direto para aquilo que vai fazer você sair de um advogado com a cabeça de judicialização para a cabeça do extrajudicial, recebendo mais rápido, terminando as coisas do seu cliente mais rápido, botando agilidade na resolução de problemas, beleza? E também, claro, para todo mundo aí que é interessado na área jurídica poder se beneficiar desses conhecimentos de direito extrajudicial. Hoje a gente vai tratar do tema que talvez seja a maior modificação antes da uso capião, que a uso capião agora é recente, né? A gente ainda vai tratar dela, mas a maior modificação que teve na atividade extrajudicial, a maior prova dessa tendência de desjudicialização que a gente tem, que é o inventário extrajudicial. Inventário extrajudicial é basicamente conseguir realizar aquilo que era realizado judicialmente no processo de inventário de maneira extrajudicial, ou seja, em cartório, gente. Aqui é uma tendência que a gente já vem falando nos nossos vídeos, que é uma tendência de tirar da justiça, tirar do poder judiciário, com a sua morosidade, com a sua dificuldade, questões que podem ser resolvidas de outra forma. Então, a Lei 11.441 de 2007, ó, já tem tempo e tem gente ainda dando mole e não sabendo fazer isso, hein? A Lei 11.441 de 2007, ela instituiu que inventários, divórcios e separação poderiam ser feitas em cartório de maneira extrajudicial. Alan, qualquer um? Não, tá? A gente vai entrar aqui no primeiro requisito já, que é os divórcios, separações e inventários consensuais. O que significa consensuais? Que tem consenso, que não tem briga, tá bom? Então, aqueles casos que não tem briga podem ir para a atividade extrajudicial, podem ir para o direito extrajudicial, podem ir para os cartórios. Bom, mas vamos tratar do que a gente veio falar, que é o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, colocado aí no rol das atividades dos tabelionatos de nota. Alan, não lembro o que é tabelionato de nota. É aquele que, se você procurar aqui no nosso vídeo, já vai ter sobre os tipos de cartório, é aquele que faz as escrituras, procurações, e não podia ser diferente. O inventário extrajudicial precisa ser tratado no tabelionato de notas, porque na realidade o que vai ser feito era uma escritura de inventário, tá bom? Uma escritura de inventário extrajudicial, uma escritura onde serão partilhados os bens do falecido. Inventário, o processo pelo qual se partilha os bens de uma pessoa falecida e também as suas dívidas, obviamente, nesse partilho que a gente chama de espólio, e isso vai ser feito de maneira extrajudicial dentro de uma escritura pública. Escritura pública que é a função de quem? Do tabelião de notas. Então, primeira questão, você tem que procurar um tabelião de notas, um tabelionato de notas para realizar a escritura pública de inventário. E a gente vai aproveitar aqui para destrinchar, para passar no máximo possível de questões relacionadas ao inventário extrajudicial, que, Alan, o povo do direito gosta de lei, né? Em que lei que está o inventário extrajudicial, gente? A legislação é a 11.441 que instituiu. O procedimento do inventário se aplica subsidiariamente às regras de inventário judicial. Mas o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi e estipulou e proferiu a resolução número 35. Resolução 35, muita gente discute se deve se aceitar como essa coisa ter sido regulada por resolução, algo tão complexo, algo tão sério ter sido regulado por uma resolução, mas o fato, como a gente está aqui para trabalhar na prática, é que é a resolução 35 que vai gerir todas as questões relativas ao inventário extrajudicial lá feito no cartório. E essa resolução 35 que a gente vai tentar agora passar pelos pontos mais importantes para entender como funciona o inventário extrajudicial. Inicialmente, o que eu tenho que saber? Que essa lei, ela se aplica então para inventários que sejam consensuais. Ou seja, eu não posso ter conflito, eu preciso que todas as partes compareçam para assinar este inventário, para assinar essa escritura pública de inventário. Essa é a primeira questão. Então, se eu tiver alguém que discorda da forma como vai ser partilhado, se eu tenho alguma briga, se eu tenho algum conflito, eu tenho duas opções. Cuidado, hein? A maioria aí dos profissionais de direito acha que só tem uma. Ah, tem briga, tem conflito, vamos para o judicial. Vamos com calma, gente. Mudar a cabeça, muda a forma como você está pensando.
Se tem um conflito, o primeiro passo do bom advogado de extrajudicial, do bom profissional de direito extrajudicial, é tentar solucionar esse conflito para ir para a via extrajudicial. E pode ter certeza, você vai contar aí com a ajuda do tabelião, com a ajuda do registrador, com a ajuda desses outros profissionais envolvidos na esfera extrajudicial. Você, como advogado, pode ter muito apoio nos cartórios para conseguir resolver esse conflito e então partir para a via extrajudicial. Via extrajudicial é essa que depende, então, também de advogado. Se eu estou falando para você, advogado, eu preciso te dizer isso. Para você que talvez esteja chegando aqui, não é da área jurídica, seja bem-vindo, mas saiba, você precisa de um advogado para o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial vai depender da presença do advogado tanto para fazer um esboço de partilha inicialmente, ou seja, o advogado irá apresentar ao tabelião um esboço de partilha contendo as principais informações conversadas entre ele e os herdeiros, principalmente a partilha dos bens e das dívidas, e, além disso, ele irá assinar a escritura pública de inventário. É obrigatório que ele apareça lá como assistente das partes. Algumas curiosidades sobre o advogado no inventário extrajudicial. Alan, já que eu tenho que ter consenso, todo mundo tem que ter o mesmo advogado? Não, tá ok? Se você tem a necessidade, por exemplo, de herdeiros que não concordam entre eles, mas que seus advogados conseguem sentar e tecer um acordo, eles podem ambos assinarem aí a escritura pública de inventário e partilha, tá bom? Então eu posso ter 1, 2, 3, 4, quantos advogados forem necessários e quantos advogados as partes quiserem para assinar este ato. Não tem problema nenhum. Além disso, é importante saber também, parece óbvio, mas às vezes a gente precisa lembrar, eu vou contar para vocês aqui algo que aconteceu comigo já. Eu já tive que dar entrada no inventário, a gente correu, esboço de partilha, tudo direitinho, e no momento que as partes forem assinar, nós, por precaução lá no cartório, costumamos, né, pegar e conferir os documentos, inclusive a validade da OAB do advogado. E, gente, quando eu falo advogado, eu preciso falar de um advogado que esteja em plena atividade, esteja regularizado, esteja em exercício regular da sua função junto à Ordem dos Advogados do Brasil. No começo, a gente teve muito advogado, lá por volta de 2007, quando a lei foi instituída, muito advogado querendo se aproveitar da situação de ser extrajudicial para trabalhar mesmo não tendo sua inscrição ativa e por qualquer motivo tendo sua inscrição suspensa. Gente, não pode. Inclusive, para os advogados, fiquem espertos, tá? Isso dá sanção junto à Ordem dos Advogados. Muita esperteza nisso aí, não vamos tentar passar a banda não, porque os cartórios também já estão espertos nessa situação. Bom, retornando, a gente já falou do consenso e da necessidade de advogado. Próxima questão é que a gente precisa ter herdeiros capazes. Então, herdeiros capazes. O que isso significa? Que eles precisam ser civilmente capazes, ou seja, maior de idade. A gente precisa que eles estejam mais de 18 anos ou com 16 anos emancipado. Muita gente esquece disso. Eu já vi advogado querendo tirar processo do cartório, partir para o inventário judicial, só porque os herdeiros tinham 16 anos. Alguns dos herdeiros tinham 16 anos. Gente, é muito mais simples você emancipar um herdeiro e permitir que seja feita a escritura pública de inventário e não um processo judicial. Então, herdeiros capazes, bem como o viúvo, né? Eu tenho o viúvo eventualmente pode estar interditado. Posso fazer inventário extrajudicial, Alan? Não. Tá bom? Então, em caso de interdição do viúvo ou de algum dos herdeiros, ele vai estar perdendo a sua capacidade. Ele está excluído aí do que o artigo 12 da Resolução 35 determina, que eu preciso de herdeiros capazes, mesmo que por emancipação. Outra questão importante da gente mencionar: posso assinar escritura pública de inventário e partilha de bens por procuração? Sim. Tá? Você pode nomear um procurador para realizar esta escritura pública, desde que, claro, esse procurador também seja capaz de realizar esse ato e que seja uma procuração pública também feita em tabelionato de notas, ou nos consulados também, para quem está morando fora, desde que seja uma procuração pública com poderes específicos para assinar o inventário extrajudicial. Inclusive, constituir advogado, se for o caso, nomear
representante com poderes de inventariante, a gente vai falar já já do que é isso. Então, procuração específica. Alan, fizemos a escritura, chegamos a uma conclusão, fizemos elas todas direitinho, mas logo depois que assinamos essa escritura, descobrimos que havia um erro, a gente se equivocou quanto a alguma questão, por exemplo, quanto à descrição de um bem, quanto ao valor de um bem. Pode ser retificado? Pode ser corrigido? Pode, desde que todo mundo assine novamente o ato de retificação. Essa é a regra geral de retificação de negócios jurídicos, tá bom, pessoal? Mas aqui é só para deixar claro que isso também se aplica ao inventário extrajudicial. Outra questão que vale a pena mencionar é a questão de quem pode dar entrada no inventário extrajudicial. Mais uma vez, quem pode dar entrada em inventário extrajudicial? No início, muita gente teve essa dúvida, porque existem ali os legitimados do Código de Processo Civil, porém, a escritura pública, como nós mesmos dissemos, depende de um consenso. E aí, Alan, quem vai dar entrada nisso aí? Alguém pode simplesmente pedir para iniciar e depois construir o consenso? É uma possibilidade. Mas aí, todo mundo que é legitimado como herdeiro ou viúva meieira desse falecido, tem a possibilidade de iniciar a escritura pública, mas o ato a ser lavrado, o ato de escritura pública precisa da presença de todos os herdeiros, como já foi dito, para se comprovar o consenso, ou presença ou representação por procuração. Mas, inclusive, a Resolução 35 fez questão de deixar expresso no artigo 16 a possibilidade de realização de escritura pública de compra e venda por cessionário de direitos hereditários. Que a gente não vai se estender muito sobre o que é a cessão, mas basicamente é alguém que recebeu por um ato negocial, por um negócio jurídico, recebeu gratuitamente ou de forma onerosa os direitos hereditários de podendo participar daquela herança de qual se tornou herdeiro. Então é alguém que, sendo estranho àquela herança, ou sendo também algum dos herdeiros, adquiriu de alguma forma mais direitos hereditários sobre aquela herança. Então, essa pessoa, na condição de cessionário, poderá também realizar a escritura pública de inventário e partilha, desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordando. Lembre-se sempre, consenso. Consenso é a palavra-chave para a gente. Bom, o que mais, Alan? O que mais que é importante aqui? Artigo 17, não posso deixar de falar e eu faço questão de ler para vocês. Os cônjuges dos herdeiros deverão comparecer ao ato da lavratura da escritura pública de inventário e partilha quando houver renúncia de algum tipo ou algum tipo de partilha que importe transmissão, exceto no casamento sob o regime da separação absoluta. Aqui, o que a resolução fez nada mais foi do que construir um raciocínio a partir do que a legislação civil já prevê. Vamos simplificar o que o artigo 17 diz para que você não erre, porque eu já peguei caso errado, já tive que, prestes a todos os herdeiros concorde já, todo mundo já tinha concordado, e eu tive que voltar atrás, dar 2 passos atrás como advogado, para que a gente pudesse explicar para os herdeiros a necessidade da participação dos seus cônjuges. Bom, o que a lei civil diz? O que o Código Civil diz? Para adquirir, então, um cônjuge pode, independente da anuência do outro, adquirir bens. Bom, adquirir bens e direitos. Isso aí é o padrão, beleza? Em qualquer regime você pode adquirir, independente da anuência do outro. Mas toda vez que você for realizar um ato de transmissão de direitos, ou de renúncia dos mesmos, você precisa da concordância do seu cônjuge. Até aqui estamos cientes. Então, o que o artigo 17 quis fazer? Quis resumir todas essas questões. Se para adquirir direitos eu não preciso da anuência de cônjuge, então não preciso, não é obrigatória, apesar de aconselhável, o Alan que sempre aconselha, mas não é obrigatória, a presença do cônjuge, dos herdeiros, quando eles estiverem somente recebendo os direitos que a ele competem. Porém, toda vez que ele for renunciar um direito, então se ele for fazer, por exemplo, dentro do próprio ato ou em um ato específico, uma renúncia de direitos hereditários, ou, eventualmente, se a partilha feita entre os herdeiros não for igualitária, o que é possível, né, desde que se pague os impostos e tudo mais. Então, se a partilha não for igualitária, eles precisam da presença do seu cônjuge concordando
com essa partilha não igualitária. Exceto, claro, no regime da separação absoluta de bens, que é a mesma exceção prevista do Código Civil. Então, mesmo quando você é casado pelo regime da separação absoluta de bens, você não precisa da anuência do seu cônjuge para renunciar ou transmitir direitos. Continuando aqui na nossa resolução 35, numa análise rápida, mas não tão superficial dela, porque é importante para que a gente aplique ela na prática, a gente vai falar aqui do artigo 19. A ameação do companheiro pode ser reconhecida na escritura pública desde que todos os herdeiros interessados na herança, absolutamente capazes, estejam de acordo. Aqui fica um pouco repetitivo de falar que tem que ser absolutamente capazes, porque isso já tinha sido falado lá atrás, na própria resolução. Mas quando a gente diz respeito à meação, a gente tem que sempre lembrar que meação não é herança. Tá bom, gente? Meação é meação. Meação é aquilo que o viúvo meeiro, por isso o nome, faz jus em decorrência do seu regime de bens, em decorrência da comunhão que possuía durante aquele matrimônio. Atenção, um erro muito comum, e eu já enfrentei muitos problemas relacionados a isso, tem até um caso muito sério que eu tenho analisado com muito cuidado, que é o caso dos herdeiros, e muitos advogados às vezes acabam por instruir errado. Eu sei, gente, é muita coisa para saber, o direito é assim, então por isso que a gente também está aqui para fortalecer esse conhecimento e evitar esse tipo de problema também. Mas muitos advogados acabam achando que quando eu trato da palavra meação, eu estou tratando que tudo que vai ser inventariado é 50% do meeiro. Gente, não é assim. Vamos trabalhar no exemplo? Se eu tenho uma casa para ser inventariada, o Joãozinho faleceu, deixou uma casa, deixou uma esposa e 2 filhos. Tá? Joãozinho tem a meação, a esposa, a viúva de Joãozinho tem a meação do seu espólio, tem a meação do seu patrimônio. Porém, isso não quer dizer que essa meação seja representada exatamente por 50% dessa casa. Se Joãozinho deixou só essa casa, tem que ser, porque ela tem que ter 50%. 50% já é dela, isso não é herança. Isso é meação decorrente da sua comunhão no regime de bens. Porém, vamos imaginar que Joãozinho deixou 2 casas. Joãozinho deixou as 2 casas exatamente no mesmo valor. Essas casas valem o mesmo valor. Bom, isso não quer dizer que viúva de Joãozinho tem 50% de cada casa. A viúva de Joãozinho pode optar, desde que, olha aqui o que o artigo 19 diz, que na presença de todos os herdeiros maiores capazes concordando com isso, então um acordo entre herdeiros e viúva, por exemplo, a viúva de Joãozinho ficará com uma casa enquanto os herdeiros ficarão com outra. Percebam, tem equilíbrio de valores, as partes são maiores, capazes, estão concordando. Então, nada impede que isso seja feito. Muita atenção nisso. Tá bom, gente? Fiquem atentos. Meação não quer dizer 50% de cada uma das coisas que vai ser parte do inventário necessariamente. Desde que os herdeiros e a viúva concordem, isso pode ser diferente, desde que os valores se equilibrem respeitando os 50% que caberá à viúva meeira ou viúvo meeiro. Bom, continuando aqui, temos muito mais ainda. No artigo 20, as partes e o respectivo cônjuge devem estar na escritura nomeados qualificados, aí fala tudo que tem que ter na qualificação. Aí vem pacto antinupcial e seu registro imobiliário, se houver, e o resto da documentação. Não vamos aqui ficar perdendo muito tempo com qualificação, porque qualificação, gente, é padrão. Existe inclusive outra legislação que explica a qualificação dentro das escrituras públicas. Existe aí o provimentos que estão até em discussão. Então tem muita coisa sobre qualificação para ser levada em consideração aqui, mas que não cabe exatamente para a nossa prática de inventário extrajudicial, até porque isso vai ser muito responsabilidade do tabelião. Mas eu quero tratar aqui de uma exigência específica, que é o pacto antinupcial. Pacto antinupcial é um documento que é feito obrigatoriamente todas as vezes que o regime que as partes optarem não for o regime legal. Qual que é o regime legal, Alain? Comunhão parcial de bens. Então, se as partes se casaram e não foi por comunhão parcial de bens, eles têm que obrigatoriamente ter feito uma escritura pública de pacto antinupcial e registrado no primeiro domicílio dos nubentes. Então, no primeiro domicílio do casal. Pessoal, tô cansado de ver, mas nem um nem dois não, é todo dia, gente que se casou, fez o pacto antinupcial, porque senão não teria se casado pelo regime diverso do regime legal, mas não pegou esse pacto e levou a registro.
vira e mexe eu preciso auxiliar os clientes a levar o pacto a registro, porque eles não fizeram isso quando foi necessário, quando assim que se casaram. Então, gente, essa informação que é importante por dois vieses aqui, tá? Primeiro, para a gente lembrar que tem pacto, tem que ser registrado no primeiro domicílio dos nubentes, no registro imobiliário, é meio estranho, mas é isso mesmo, é no registro imobiliário do primeiro domicílio dos nubentes. E, além disso, esse pacto precisa ser apresentado já registrado por ocasião do inventário. Alan, o cara fez o pacto, mas não registrou. Pode aparecer lá como herdeiro? Não. Essa exigência que parece ser uma exigênciazinha besta só de qualificação, já fez muito processo ficar parado. E pode ser que você chegue no cartório e tenha que ouvir que o seu inventário, seu cliente, que você já está esperando, só para receber aquele honorário, coisa tá linda, já fez o acordo, ficou tudo bonitinho, as partes concordaram, você está indo lá só para assinar, você chega lá e ouve a péssima notícia. Chega lá a pessoa do cartório e te fala: doutor, infelizmente o inventário não pode sair agora, porque um desses herdeiros não possui seu pacto antinupcial registrado. Seja esperto, adiante isso, já chega com isso lá bonitinho, registradinho, e você ainda vai dar um show no seu cliente para mostrar para ele que ele esqueceu de fazer isso, mas você vai resolver para ele antes dele ter o problema, se precavendo o problema que ele vai ter futuramente. Vamos perder tempo não, artigo 21, a escritura pública de inventário e partilha conterá a qualificação completa do autor da herança, o regime de bens de casamento, pacto antinupcial e registro imobiliário, se houver, dia e lugar que faleceu, data da expedição, Alan não vai ler tudo, é só pegar a resolução 35, artigo 21. Mas eu quero aqui também só fazer a mesma lembrança do pacto antinupcial, porque agora a gente está tratando do autor da herança. Autor da herança, Alan, falecido, de cujos, o nome que você estiver optando por dar, ele precisa ter seu pacto antinupcial registrado também no registro imobiliário competente, para que, quando vai ser feito o seu inventário, isso esteja resolvido já. Você, como advogado, lembrar sempre de olhar isso antes mesmo de dar entrada no processo dos cartórios. Bom, vamos dar uma adiantada para a gente ir para umas questões muito práticas agora, muito do dia a dia. Não dá esse vacilo. Esse vacilo aqui que eu vou te falar agora é uma coisinha tão simples, tão fácil, mas corre, ele acontece. Não dá esse vacilo, por favor, quando você for fazer o seu inventário extrajudicial, lembra lá do artigo 23, que fala: os documentos apresentados no ato à lavatura devem ser originais ou cópia autenticada, salvos de identidade, que sempre serão originais. Gente, na prática aqui para vocês, você vai pegar um caso de uma família para resolver, vai ter lá, nunca é aquele casinho fácil, 2 herdeiros, uma viúva, como eu falei já. Eu tenho um falecido, uma viúva e 2 herdeiros. Quando é assim, é mão na roda, todo mundo mora perto, todo mundo está de acordo, delícia. Normalmente, a gente sabe que não é assim que a coisa acontece. Então, vamos pensar o seguinte caso: 10 herdeiros. O falecido deixou 10 herdeiros. E esses 10 herdeiros estão lá já chegando no acordo, até chegaram no acordo, você conseguiu, depois de muita reunião, muita conversa, conseguiu chegar no acordo com eles e montaram aí um belíssimo plano de partilha, onde todo mundo vai sair feliz, saltitante e rindo. Só que sabe o que acontece? 2 desses herdeiros moram longe. Moram um no Ceará, um no Amazonas e o resto tudo lá em São Paulo. Você está lá advogando em São Paulo e partiu para fazer o seu inventário. Então você pediu para que esses herdeiros mandassem a sua documentação. E eles não querem ser representados por procuração, eles querem aproveitar a oportunidade para vir aqui. Parece que eu estou falando de um caso que aconteceu, não é à toa, porque aconteceu mesmo comigo. Eles pegaram e apareceram para assinar essa escritura. Todos felizes que vão receber lá a sua herança. O que aconteceu? Quando chegaram para assinar, o documento de identificação de um deles era só uma cópia. Autenticada, mas era só uma cópia. Aí é a hora que dá confusão. Peraí, mas ele, não, eu perdi meu documento, mas eu tenho essa cópia autenticada, gente, é uma cópia autenticada. Cópia autenticada não é igual ao original? É. A gente sabe disso, né? A autenticação é uma função, inclusive, do tabelionato de notas. Porém, a resolução 35 foi expressa, pessoal. E aí, não tem para onde o tabelião fugir, tá bom? Então, ele vai ter que exigir o documento original de identificação da parte. E, eventualmente, a parte veio de longe, ou já perdeu o seu documento, ou esqueceu o seu documento, e aí vai ficar para depois
pensa que trabalheira por causa de documento. Então, você que está trabalhando aí dentro da área de inventário extrajudicial, lembre-se disso, junte o documento de todo mundo e confirme se todos eles possuem um documento original de identificação. E forneça para o cartório o documento que vai ser apresentado como original no dia. Porque também tem esse caso. As pessoas mandam a identidade, uma cópia autenticada da identidade, adianta-se o processo, você vai lá, como tabelião, digita, faz bonitinha a escritura pública de inventário nos moldes que o advogado colocou para você na petição e eventualmente a parte não chega lá com o original para te apresentar em momento nenhum. E aí, meu querido, sinto muito, vai ficar para depois. O problema do seu cliente, os honorários do advogado, a resolução do problema. E é só estresse que não era necessário. Beleza? Vamos mais uma questão aqui. É admissível a sobrepartilha por escritura pública. Artigo 25 da Resolução 35. Eu quero só parar aqui já. É admissível a sobrepartilha por escritura pública. O que isso significa, Alain? Que eu posso fazer uma sobrepartilha. Sobrepartilha é aquele ato pelo qual eu vou partilhar bens que ficaram de fora de um primeiro inventário. Então, eu posso fazer também por escritura pública, né? Às vezes, o pessoal, na literalidade da lei, fica lá. Ah, não, a lei permite inventário. Gente, a sobrepartilha nada mais é do que um inventário complementar. Então, um inventário e partilha complementar, né? Então, a gente pode fazer a sobrepartilha por escritura pública. Inclusive, e aí que está o canal, de processos judiciais de inventário. Então, a família fez o inventário judicialmente, por exemplo, antes da Lei 11.441 de 2007, fez lá o processo que a gente chamava de arrolamento de bens. Agora, ficou algum bem de fora, algum bem foi esquecido, foi descoberto só depois, eu posso fazer a sobrepartilha por meio extrajudicial. Olha a oportunidade, gente. Você, às vezes, olha aí para os advogados que têm um pouco mais tempo de carreira também, que eu sei que estão aqui preparando para pegar clientes. Pessoal, imagina, você tem aí 10, 20, 30, 40 casos de inventário na sua história, na sua carreira, todos lindos, bem-sucedidos, arrolamentos de bens, todos feitos judicialmente, você conseguiu sucesso em todos. Mas já pensou que desses 40, no mínimo os 10 ou 20%, que eu garanto, no mínimo 10 ou 20% pode ter ficado bem de fora. E você está perdendo a oportunidade de trazer esses clientes de volta para um inventário extrajudicial, melhor dizendo, para uma sobrepartilha extrajudicial que vai resolver o problema deles. Fica ligado nisso aí, tá? É uma ótima oportunidade para captar os mesmos clientes novamente, sempre se atualizando. Mais uma questão, artigo 26. Havendo só um herdeiro maior e capaz, com direito à totalidade da herança, não haverá partilha. Ué, então não cabe a escritura, aí eu não posso fazer a escritura? Pelo contrário, é aí que você deve. Pensa, você é o único herdeiro, você não tem mais ninguém para dividir essa herança com você. O que você faz? Você vai ao cartório, faz todo o procedimento como a gente está falando aqui no vídeo, mas em vez de ser uma escritura pública de inventário e partilha, não dá para partilhar por um é um inteiro. Então a gente chama de inventário e adjudicação. Também pode ser feito por escritura pública. Alain, e se o cara não deixou nada? Ah, o falecido não deixou nada, coitado, não tinha nada para partilhar, faleceu sem deixar um bem sequer. Se você tiver certeza que ele não deixou nenhum bem, é possível também fazer a escritura pública de inventário negativo. Esse é o nome que a gente dá de uma escritura de inventário, onde você nomeia assim, um representante com poderes de inventariante, qualifica o autor, qualifica os herdeiros, mas diz que o autor não deixou nem bens, nem dívidas a serem partilhadas. Ué, se ele não deixou nada, eu preciso fazer isso? Gente, para algumas situações, sim. Bom, tem algumas situações que exigem a apresentação do inventário negativo. Se você já se deparou com uma dessas, saiba, você pode fazer em cartório. E vai minha dica? Faça, sabe por quê? Além de tudo, é muito mais barato. Porque se não tem bens, não tem base de cálculo para o valor do cartório. Então será lavrado como uma escritura sem valor declarado, que normalmente, dentro da tabela, é a escritura mais barata de se lavrar num cartório. Alain, tem um cliente top, cara milionário, tem um monte de bens, inclusive ele tem um monte de bem lá nos Estados Unidos, o cara tem um apartamento no Empire State, nem sei se pode ter apartamento no Empire State, tem um apartamento no Empire State, o cara tem uma cobertura em Nova York, o cara tem uma casa na Alemanha, eu tô feito, eu vou fazer todos o inventário dele aqui, desculpa, mas não vai, tá bom? Você pode fazer inventário extrajudicial dos bens situados no
Brasil. Bens situados no exterior é vedada a realização de inventário extrajudicial. Isso está previsto também lá no artigo 29 da Resolução 35. Vamos entrar numa questão tributária aqui agora. Por ocasião de inventário, por ocasião de falecimento, é devido o chamado ITCMD, Imposto de Transição Causa-Mortes e Doação. No caso, só o causa-mortes, né? Porque a gente não está falando de doação. Então, ITCM, para quem gosta de ser bem preciso nas siglas. Esse imposto, como muitos de vocês sabem, tem origem estadual. É um imposto que tem regras próprias para cada estado. Mas, em geral, uma regra que se aplica é a regra da multa sobre o ITCM, sobre o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, quando o inventário for iniciado, atenção na palavra iniciado, após 90 dias do falecimento. Essa multa aí normalmente, aí depende de estado para estado, será de 10% do valor do imposto. É uma multa alta, principalmente se tiver patrimônio, uma multa de 10% do valor do imposto. Gente, não é 10% dos bens, tá? A alíquota de TCMD varia de estado para estado, então é 10% normalmente do valor do imposto que foi calculado. Lembrando sempre que quem calcula o imposto é a Secretaria de Estado da Fazenda. E tem que ser recolhido, porque o tabelião tem a função e a obrigação de fiscalizar o recolhimento de TCMD, tanto do ITCMD quanto da multa. Tá? Eu vou, se tudo der certo, fazer uma coisa especial aqui só para falar dessa multa, porque tem muita discussão sobre ela, e eu vou ensinar para vocês, passar para vocês um macetinho não para fugir de multa, porque aqui não tem ninguém para ensinar a fugir de imposto, nem fugir de multa tributária não, tá? Esquecer o prazo, vai ter que pagar a multa, não tem jeito. Mas ensinando como você deve cobrar seus clientes de não perder o prazo, mostrando para eles o quanto isso vai custar para eles posteriormente. Quero trazer só mais duas informaçõezinhas rápidas aqui para vocês sobre o inventário extrajudicial, para a gente finalizar esse tema tão importante, e já deixando para vocês a ideia, qualquer coisinha, qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer tema interessante sobre esse vídeo, manda aqui embaixo nos comentários do YouTube, manda pra gente na DM do Instagram, manda pra gente no Facebook, manda pra gente de qualquer jeito, porque a gente quer muito mesmo melhorar as nossas informações, melhorar a qualidade das nossas informações e melhorar também o nosso conteúdo para sempre crescer nosso conhecimento de direito extrajudicial. Então, duas informações ainda de inventário extrajudicial. Primeira, gente, sempre tenham em mente que o inventário extrajudicial ele serve para inventariar bens e dívidas, tá? Bens e dívidas. Tenho visto com muita frequência pessoas que chegam ao cartório, inclusive acompanhados de seus advogados, e não se lembram que tem que partilhar as dívidas no inventário. Ué, mas quem quer partilhar a dívida? Eu sei, ninguém quer, mas aí mesmo que está o problema. Porque pensem comigo, se algum dos herdeiros eventualmente ficou com um bem e existe uma dívida do espólio e o outro herdeiro optou por ficar com outro bem, todos esses bens ainda respondem por essa dívida do espólio. E muitas vezes os herdeiros não têm ciência, ou um herdeiro tem e só nega do outro essa informação, achando que, eu não vou falar nada não, porque quando for executar nós dois vamos responder igual. Gente, isso pode anular o inventário, inclusive causando prejuízos imensos às próprias partes que estão ali envolvidas. Então você como profissional, oriente sempre o seu cliente a buscar também as dívidas que foram deixadas pelo decujus, tá bom? Porque elas precisam ser inventariadas. Com elas presentes ali, fica muito mais claro sobre quem ficará essa responsabilidade, em que parcela ela será paga, como será paga, quem responderá por essas dívidas. Beleza? Eu sei que ninguém gosta de pensar que vai estar recebendo menos ainda do que foi deixado na herança, mas é melhor que esteja ali presente, principalmente também para o cálculo exato das proporções que ficarão para cada um dos herdeiros, para que não haja aí um excesso na partilha que geraria novos impostos. Segunda questãozinha para a gente finalizar é a nomeação de representante com poderes de inventariante. Dentro da escritura pública será nomeado um representante com poderes de inventariante. Por que você não está chamando o cara de inventariante? Esqueceu? CPC fala, será inventariante. Gente, cuidado, aqui a nomenclatura é diferente. A própria resolução fez questão de colocar essa nomenclatura bem expressa. Será nomeado um representante com poderes de inventariante.
Na prática, diferença zero. Mas é uma questão de terminologia técnica. E nós sempre optamos por usar a terminologia mais tecnicamente correta para evitar confusão, para evitar problema aí na aplicação da norma. Ainda mais por não ser algo tão novo, mas que ser algo que ainda gera confusão, a gente tem que sempre tentar ser mais preciso tecnicamente falando. Então, o representante com poderes de inventariante será nomeado no ato da escritura. O que eu tenho visto na prática? E aqui vai um macetinho que você não vai ler em nenhum lugar. Eu nunca vi em nenhum lugar. É um macetinho da prática mesmo, que é para isso que a gente está aqui, para falar da prática. Muitas vezes, o falecido deixa contas em banco, ou contas em alguma agência, enfim, contas em banco, contas em corretoras, contas que tenham patrimônio, que tenham valores, ações, por exemplo, ou até mesmo aplicações financeiras, que as partes têm ciência que existem, mas elas não sabem quanto é essa aplicação, quantas aplicações são, quantas contas correntes são, o quanto existe nessa conta. E aí, na prática, as partes procuram os bancos ou as instituições financeiras e lhes é negada essa informação. Então, por exemplo, o Joãozinho de novo, vamos matar o Joãozinho. O Joãozinho morreu, o filho dele sabe que ele tem uma conta no banco X, vai até o banco X e fala, olha, eu queria saber quanto tem na conta do meu pai, para que eu possa, então, inventariar esse patrimônio e posteriormente recebê-lo. Vamos dizer que ele é o único herdeiro, então vai ser um inventário e adjudicação, né? E aí ele quer receber esse valor. E o banco fala, não, eu não posso te fornecer essa informação, Joãozinho. Não pode, o Joãozinho Júnior, Joãozinho, né? A gente não pode fornecer essa informação, porque o banco tem esse dever de sigilo, tá bom? Ele não pode sair fornecendo essa informação. E Alan, como que eu vou conseguir então, Alan? O que eu vou fazer? Aí vai o macetinho da prática. Os cartórios já têm, por prática, por costume, e tem ciência de que isso é possível pela interpretação geral da Resolução 35, ao menos a minha opinião é de que isso não tem nenhuma vedação, é possível realizar uma escritura de nomeação de representante com poderes de inventariante, desde que obedeça todas as regras do inventário, ou seja, presença de todos os herdeiros capazes e eles compareçam de acordo para nomear um só representante com poderes de inventariante, sem obrigatoriedade de seguir a ordem do CPC. A gente sabe que o CPC tem lá a sua ordem de preferência, iniciando pelo cônjuge, depois ao herdeiro que convive, enfim, vai seguindo toda a ordem do CPC, mas aqui a gente não tem essa obrigatoriedade. Já que todos eles vão estar de acordo, eu não preciso seguir a ordem legal. Então eles podem nomear quem eles entenderem melhor, inclusive alguém externo à própria herança, se eles assim decidirem. Não aconselhável, mas se assim decidirem, não tem problema nenhum. Podem nomear a viúva, podem nomear um dos herdeiros, um dos maridos ou mulheres dos herdeiros, ou até uma pessoa externa a este processo. Beleza? Então eles podem fazer essa nomeação por um ato à parte chamada escritura pública, ao menos assim eu gosto de nomear. Claro que esses nomes de escritura variam de tabelionato para tabelionato, mas uma escritura pública de nomeação de representante com poderes de inventariante, para que essa pessoa aí sim possa ir à instituição financeira e conseguir esse saldo, porque aí as instituições têm um respaldo, porque aí as instituições têm um respaldo jurídico para fornecer esse dado sem se comprometer, sem estar violando necessariamente o sigilo bancário daquelas pessoas, daqueles falecidos. Então, fica aí a dica, se você tem um caso que a pessoa tem um valor na conta, tem informações que precisam ser levantadas e as instituições financeiras, ou até mesmo outras instituições públicas ou privadas estão negando essa informação, faça essa nomeação de inventariante antes da realização do inventário. Não deixe esse valor de fora do inventário. Tá? Alguns advogados tentam dar um jeitinho e falam, não, só tem esses bens. Gente, no inventário vai estar declarado lá por todos os herdeiros, inclusive pelo advogado, como quem prestou assistência jurídica às partes, que eles não têm conhecimento de outros bens. Porque se eles tivessem, eles tinham que estar ali. Aí você faz uma declaração falsa em documento público, para quê? Isso é tão simples de resolver. Faça a nomeação antecipadamente, por uma escritura à parte. O inventariante vai até a instituição financeira ou instituição quaisquer que seja, levanta as informações necessárias, traz ao advogado, que vai colocar no seu esboço, que levará ao cartório, para que todos os bens constem lindamente, plenamente do inventário e ele saia perfeitinho, sem necessidade, inclusive, de sobrepartilhas posteriores. Feito, gente. Aqui é o nosso bate-papo, nosso mergulho, nosso aprofundamento
de resolução 35, de inventário extrajudicial, para que com o passar do tempo, aquilo que podia ser novidade vai se tornando cada vez mais sedimentado no nosso conhecimento, a gente mude nossa cabeça para o extrajudicial, para parar de pensar judicial, mude nossa cabeça e vá construindo cada vez mais esse nosso conhecimento de direito extrajudicial.